O Tempo Entrevista de hoje conversa com Fabiana Silveira, que é farmacêutica, líder da Associação dos Farmacêuticos de Betim e que agora foi eleita presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais pelos próximos 2 anos. Ela assume a partir de janeiro de 2026 e liderou a chapa de número 2, Somos a Mudança, sendo eleita com mais de 10 mil votos. Fabiana, seja muito bem-vinda aos estúdios de O Tempo. Obrigada, Léo. Hoje eu estou aqui, representando os mais de 30 mil farmacêuticos de Minas Gerais, e isso é um prazer muito grande poder ser essa pessoa representativa para esses próximos 2 anos, e já quero agradecer a todos que votaram nesse período de eleição, que foi um período muito conturbado, e falar das nossas propostas de agora em diante, como serão execuíveis, os projetos, como serão realizados de agora para frente. Será um prazer compartilhar hoje com você, Léo. E a gente até explica para o nosso telespectador que a importância de trazer a Fabiana aqui nesse podcast é justamente falar para esses mais de 30 mil farmacêuticos que fazem parte do Conselho Regional de Farmácia em Minas Gerais, uma instituição que tem mais de 70 anos de fundação e que segue regras rigorosas, tanto do governo federal, da Anvisa e também do Conselho Federal de Farmácia. Fabiana, sua chapa apresentou um plano de gestão com 10 eixos, focando aí também em transparência nas contas, formação continuada, descentralização das ações, saúde mental dos farmacêuticos, enfim, são várias questões. O que mais chama a atenção do farmacêutico que fez votar na sua chapa? Eu acho que hoje, Léo, a classe farmacêutica em si, ela clama por um processo de união, de justiça, de aproximação com o Conselho de Farmácia, que teve um período que foi interrompido, E a gente vem com essa proposta porque durante esse período, a gente também ouviu muitas pessoas sobre a realidade diária. Eu também eu falo que eu venho do chão de fábrica, Eu tenho 28 anos de balcão de drogaria, vivendo diariamente as dificuldades, o que a gente precisa e pode melhorar como Conselho de Farmácia. E a gente também, hoje, a gente tem uma população de farmacêuticos doente, carga horária excessiva, uma insalubridade que não chega a todos. Então, são várias coisas que o Conselho ele pode estar pleiteando e lutando, um piso nacional que não chega, e a gente tem essa possibilidade de estar lutando junto com os outros, com as outras entidades, para que esse piso ele seja realmente direcionado a todas as categorias farmacêuticas, que hoje a gente sabe que chega em uma minoria que trabalha em drogaria. Então, essa população farmacêutica cansada, desvalorizada, que clama por uma dignidade no trabalho, melhores condições de trabalho e um piso real para toda a categoria. Essa será uma de nossas bandeiras essenciais durante a nossa gestão. Conseguir levar isso chegando ao farmacêutico. Eu vou querer destrinchar ao longo dessa entrevista todos esses temas que você trouxe aí resumidamente para nós, mas é só para a gente entender quais são as atribuições do Conselho Regional de Farmácia, porque muita gente acaba confundindo o Conselho com um grande sindicato. Sim. E não é bem assim, né? Ele tem atribuições que até se parecem com de sindicalistas, sim, mas ele não é um mero sindicato, né? Não é. Mas ele, embora ele tenha a função principal, fiscalizar, regulamentar a profissão e também qualificar os profissionais, ele pode sim ser essa ponte junto com as outras entidades para que esses objetivos sejam alcançados sim. E é isso que a gente veio trazer com a chapa, mostrando que realmente a gente pode ser essa mudança na vida do farmacêutico. A gente teve uma eleição do Conselho Regional de Farmácia, como você bem disse, conturbada, foi uma eleição intensa, mas agora isso passou e aí você disse de pontes, Como que sua gestão então pretende construir pontes para de fato representar todos os mais de 30 mil associados, integrantes do Conselho, inclusive aqueles que votaram na adversária, Sim. Pontes importantíssimas, A gente precisa ter uma ponte com o Conselho Federal de Farmácia, que foi uma ponte que ela foi rompida dos últimos 2 anos. Essa ponte ela é de extrema importância junto hoje
com a conselheira federal, né, de Minas Gerais, Júnia, também as pontes que a gente precisa manter e reprogramar e dar um novo significado são os delegados regionais, que a gente consegue manter essas pontes, que vão ser os nossos representantes direto com as populações, com a população de Minas Gerais inteiro, e também as pontes que a gente precisa de fazer com as faculdades, porque a gente precisa de mostrar que esse farmacêutico que está saindo lá da faculdade hoje, que ele entenda o que o mercado está esperando dele, que a gente entende também que está sendo um gargalo esse despreparo desse profissional que está chegando no mercado. E vai ser de suma importância o Conselho estar diretamente dentro das universidades com essas pessoas. Fabiana, e as dificuldades eu imagino que são imensas, né? Principalmente em tempos de ChatGPT, de inteligência artificial. Eu acredito, você que tem uma experiência longa de balcão em farmácia, mais de 28 anos, como você disse no início, que o farmacêutico ele é muito contestado na sua posição, né? As pessoas não acreditam mais nem em médico. Eu imagino que o farmacêutico também ele seja muito desacreditado. Sim, demais. E é uma luta, a gente fala que é uma luta diária, mas o Conselho ele pode sim mostrar e capacitar esse farmacêutico cada vez mais, né? A gente tem projeto tanto do farmacêutico empreendedor também, né? Mostrando assim como que ele pode empreender na área dele, e a gente fala que ganhar dinheiro não é crime, mas ganhar dinheiro de forma ética, responsável, de acordo com as regularidades, né, da profissão, claro. Então, a gente precisa de pegar esse farmacêutico e mostrar para ele o que o Conselho pode fazer para ele a mais, de qualificar ele cada vez mais, e o que o mercado busca nesse profissional. Eu acho que também esse é, sim, um ponto a ser abordado pelo Conselho de Farmácia, justamente por isso. A população vem sendo desacreditada. Hoje a gente tem veículos de comunicação que desacreditam até medicamentos, né? Medicamentos falsificados, sendo mostrados nas mídias sociais cada dia mais. Então, a gente precisa de mostrar para a população o diferencial de confiar e acreditar no profissional farmacêutico, porque ele é o profissional do medicamento. Se o médico é o da saúde, o da doença, o farmacêutico é o do medicamento, que pode ali orientá-lo, embasá-lo em todos os parâmetros que seja de uma interação medicamentosa, e mostrar, ter esse veículo de comunicação junto com a população, de que o farmacêutico ele é essa pessoa mais que preparada para esse momento que a gente está vivendo de tantos uso indiscriminado de medicamentos, intoxicação com medicamento alimento. O farmacêutico ele é esse profissional preparado para estar assegurando a população disso. Eu disse de inteligência artificial porque a gente tem visto notícias aí de pessoas que criam a sua receita pelo ChatGPT e quer que o farmacêutico valide aquilo ali para poder retirar o seu medicamento, né? Você já sofreu muito desrespeito nesses 28 anos de balcão de farmácia, Fabiana? Sim, sim, e com essa falta de respeito, as pessoas, a gente fala que a gente está, com o avanço da internet, a gente tem uma geração mais imediatista, né? E isso vem com essa falta também de paciência, de respeito, às vezes. Então, a gente que está lá no balcão da drogaria tem os dias não tão bons que a gente fala, né? Mas a gente entende que até mesmo aquela pessoa, ela tem um porquê de estar fazendo aquilo, embora não seja regular. A gente tem esse desafio de estar mostrando para essa pessoa o risco que ela está causando, no caso, para a saúde dela ou de outras pessoas. A gente não está ali, eu falo muito, não fui eu que criei as regras nem as normas, e ainda bem que elas existem. A Anvisa hoje é um órgão regulamentador importantíssimo, que assegura a gente assim, de coisas que o Brasil tem e consegue ser amparado por causa da Anvisa, porque ela existe, e que outros países não têm essa possibilidade. Então, existe a falsificação, infelizmente, falsificação de receita, adulteração de receita, mas a gente tem que estar preparado para mostrar a essa pessoa, até mesmo que o óbvio precisa ser dito, existe uma maneira para que esse óbvio precisa ser dito.
né? Então, a gente precisa estar preparado e também preparar os profissionais farmacêuticos para entender esse momento e abraçar da melhor forma possível. Depois da Covid, a gente entende que tem uma população cada dia mais doente, né? E aí vem ainda mais a importância do profissional farmacêutico estar orientando e educando essa população quanto ao uso racional de medicamentos também. A reivindicação do piso é uma reivindicação histórica na categoria, né? Os farmacêuticos há muitos anos pleiteiam um piso salarial melhor. Como você pretende conseguir conquistar melhorias nessa questão? Já tem contatos com os agentes políticos e até mesmo com os sindicatos? Sim, esses contatos são importantíssimos, né? Sem eles a gente realmente não consegue. E esse fortalecimento político é que cada dia mais a classe precisa de entender que ele faz parte do sucesso da categoria. A gente tem algumas pontes hoje, né? Temos a deputada Ana Paula, que já nos ajuda, nos acompanha. Agora, Júnior também, lá no Federal, tendo os embargos do Federal também para nos ajudar. O sindicato, importantíssimo essa proximidade do Conselho com o sindicato para que juntos, que seja bater de porta em porta em Brasília, lá pedindo e revogando e mostrando a importância desse piso nacional que já está muito tarde de chegar, a importância desse profissional, né, receber esse piso que realmente é justo. Se existe para uma parte da categoria, por que não ela toda? A gente também tem os impasses também dos farmacêuticos do SUS, cada dia mais com mais carga de trabalho excessiva e um repasse que já é regulamentado para o profissional do SUS, que não chega até a ele. São essas brigas, né, que a gente fala que a gente vai sim ter que tomar frente junto com o sindicato, como o Conselho de Farmácia, porque só junto que a gente vai conseguir. Não adianta a gente achar que o sindicato é forte, mas o sindicato, junto com o Conselho de Farmácia, junto com as autoridades políticas, aí sim teremos uma equipe forte, uma equipe que realmente vai conseguir fazer essa mudança que a gente precisa hoje. A deputada Ana Paula, inclusive, está sempre aqui com a gente, participando, dando entrevistas. Bom saber que ela está ao lado de vocês Sim. nessa luta, né, da melhoria salarial. Fabiana, questão da transparência e auditoria. Vocês promovem uma transparência total dos recursos que chegam até o Conselho Regional de Farmácia e que são pagos pelos farmacêuticos, Sim. né? Como que funciona essa questão da transparência? Essa transparência ela é fundamental, né, Léo? A gente mostrou, né, eu venho da tomada de contas do Conselho de Farmácia, então assim, eu tive uma base de entender o que é o dinheiro do Conselho de Farmácia e como ele pode e como ele deve ser gasto. E essa transparência do conselho com o profissional farmacêutico mostrando diretamente para ele, a gente pretende fazer planilhas mensais para esse acompanhamento mensal, mostrando o que foi realizado, o que foi investido, o que foi, né, executado, porque o farmacêutico ele precisa não só de ver fotos na internet de, tá bonito, tá... não, ele precisa de ver o trabalho e aquele trabalho ele custou, quanto ele custou e o que ele devolveu para o farmacêutico. E essa transparência é um dos pilares fundamentais que assim que a gente entrar para o Conselho de Farmácia, a gente coloca para os farmacêuticos que a gente também quer ter conosco auditorias internas para que tudo seja mostrado, a gente fala que em tempo real, né, o mais rápido possível, para o farmacêutico ele entender e também poder participar. A gente abrir um canal de participação, um orçamento participativo, para que esse colega entenda que ele pode participar e a nossa meta hoje é abrir de verdade as portas do Conselho para esse farmacêutico acompanhar de perto tudo que está sendo feito lá dentro. Isso faz parte da transparência. A partir dessa transparência, eu imagino que o número de associados pode aumentar, né? Hoje são mais de 32 mil associados, mas a partir da confiança, outros virão. Igual eu falei, a gente está vindo de uma classe machucada, ferida, desmotivada, e a gente realmente com isso mostrando o que o Conselho ele pode ser e fazer diferente do que tem feito nos últimos anos, eu acredito sim que essa acreditação ela vai fazer com que os farmacêuticos
queiram estar perto novamente, porque vai ser sim de fundamental importância para a carreira desse profissional. Você disse da atuação dos farmacêuticos nas drogarias, nas redes de farmácias. Isso é uma lei em todo o Brasil, é obrigatório, né, Fabiana, que toda drogaria, toda farmácia tenha a presença de um farmacêutico. Falou também da atuação no SUS. Onde mais os farmacêuticos estão presentes? Os farmacêuticos existem várias áreas de atuação dos farmacêuticos, né? A gente fala hoje são mais de 140 áreas onde o farmacêutico ele pode estar presente. Mas mais do que isso, o farmacêutico ele precisa de entender e se empoderar de que ele pode estar onde ele realmente quer estar. E para isso o papel do conselho vai ser você quer empreender, nós vamos ter esse canal que vai te ajudar, vai te dar uma consultoria, vai te abraçar de verdade para que isso aconteça. Você já tem uma empresa hoje, você já está com alguns gargalos, você precisa de entender que o conselho também ele pode ser esse braço te ajudar no empreendedorismo da sua empresa. O que está faltando? Como pode fazer dar certo? Então, todos esses canais que a gente pode fazer o conselho se aproximar cada dia mais do profissional farmacêutico. Eu acredito que essa foi a proposta real da nossa mudança real, que aconteça e que aproxime esse profissional farmacêutico, embora tenha essas várias áreas que ele possa escolher, mas que se ele quer realmente uma área que seja dentro a gente quer capacitá-lo para todas essas áreas, ou se não a maioria, para que ele possa fazer bem feito, de uma maneira mais qualificada, mais técnica e trazendo também profissionais cada vez mais capacitados para treinar e capacitar esses profissionais. Como vai ajudar que o farmacêutico do interior de Minas tenha voz? 853 municípios, e a gente está em Belo Horizonte, que é a capital. Tem cidades polos, né? Juiz de Fora, Uberlândia, Contagem, Betim, você é de Betim, mas e aquela cidade do norte de Minas, da Zona da Mata, do Triângulo Mineiro, como ajudar que o farmacêutico do interior tenha voz? A gente fala que serão os nossos braços, né? Serão os delegados regionais, que a gente vai mapear essas regiões, micro e macro regiões, mapeando esses delegados regionais, que vão ser os nossos olhos e os nossos braços nessas regiões, e também ajudar a criação de associações farmacêuticas. O que é uma associação farmacêutica? A associação farmacêutica, ela consegue hoje juntar, eu falo que a Associação de Betim, ela foi referência, ainda hoje a gente ajuda ainda muitas associações na criação, na regulamentação. A gente consegue juntar o pessoal para poder levar aquelas capacitações. A associação junta, eu falo, a associação junta, o conselho chega. Então, essa é a principal função da associação junto com os delegados nessas micro-regiões e também nas macro, que a gente vai conseguir fazer todas essas pontes. Serão pontes que serão executados os projetos do Conselho. Por que a gente precisa dessas pontes? Porque nós somos 4 diretores. Nem se a gente distribuir os 4, cada um para um canto, a gente não consegue alcançar todo mundo. Por isso a gente precisa de delegar, por isso vem os delegados, esses representantes que serão os nossos braços nessas regiões para nos representar e conseguir alcançar essas pessoas que realmente, nessa minha passagem, né, por algumas regiões, se sentem realmente esquecidos, isolados. E é a demanda, quando a gente ouve, o que é o conselho para você? O conselho só me dá um boleto de anuidade. E é isso que a gente quer mostrar, que a mudança que vai acontecer é que o conselho vai deixar de ser simplesmente impressor de anuidade, de enviar boleto para mostrar para essa pessoa que pagou essa anuidade o que ela teve de volta, qual o retorno que ela teve dessa anuidade que ela pagou. Essa é a nossa mudança que a gente precisa de mostrar para esse colega e aproximá-lo do conselho. Tomara que isso chegue a todos os municípios de Minas Gerais. Uma das bandeiras da sua chapa, trazendo para os associados do Conselho Regional de Farmácia, foi justamente a preocupação da saúde mental.
E a gente falava sobre desrespeito, sobre o cliente, né, o consumidor querer ter mais razão que o próprio farmacêutico, se consultando aí com inteligência artificial em tempos de emagrecimento rápido e fácil, utilizando Ozempic, Mounjaro. A gente já falou sobre isso aqui também, ou seja, temos muitos problemas para cuidar do farmacêutico e acolhê-lo, né? A saúde mental é um desses problemas, né? Sim, é igual eu falei, né? A gente está chegando em uma categoria cansada, adoecida por também, né, essas coisas que vêm acontecendo, mas a gente precisa hoje entender que um dos principais problemas que a gente tem na categoria é esse adoecimento, e escutar e tentar mostrar para essa pessoa que o projeto que a gente tem de criar ali um acompanhamento psicológico e também jurídico dentro do conselho, que é um dos nossos 10 pilares, né, projetos, a gente precisa, inclusive a gente tem esse projeto mostrando que a gente precisa de cuidar de quem cuida. Então, o profissional que está lá exausto, cada dia que passa, mais profissionais com burnout, né? Infelizmente, justamente por causa de clientes, pacientes agressivos, incompreensivos, e saber que esse profissional precisa desse cuidado também, dessa ajuda. E entendendo isso, a gente mostrou que pode ser possível, sim, o conselho trazer para esse profissional, que ele busque no Conselho de Farmácia essa ajuda, desse apoio, tanto psicológico quanto jurídico. Tem também o Grupo Técnico da Diversidade e Inclusão. Vocês querem trabalhar também de uma maneira mais inclusiva com os farmacêuticos, né? Sim, isso é verdade. Igual a gente fala que todo farmacêutico ele merece respeito, sem exceção. Então, e para isso acontecer, a gente precisa de criar, né, de dar mais força, né, a gente ter esse GT específico nas campanhas permanentes de inclusão, respeito, valorização. Essa inclusão será também uma de nossas prioridades nesses 50 dias. Colocando uma gestão talvez mais humanizada. Com certeza. A gente fala tanto de Humaniza SUS, atendimento humanizado. A gente traz hoje, já existe um projeto de fiscalização humanizada, né, que também está na nossa base de 50 dias. A gente fazer o fiscal olhar para o profissional farmacêutico como um colega, como um outro ser humano, e deixar de ter esse fiscal que pune, esse fiscal que não entende, mas sim levar esse profissional um fiscal que orienta, que também cuida, que educa, que entende e que, se precisar, ele abraça. Então, o nosso propósito dessa humanização inclui cuidar de quem cuida, e também essa fiscalização humanizada é entender o profissional farmacêutico, deixar de ser um órgão que pune e ser um órgão que acolhe. Essa é a nossa realidade, que será a partir de 1º de janeiro. O Conselho consegue realizar fiscalizações efetivas em todas as drogarias do estado, Fabiana? Embora a gente tenha uma meta, né? Essa meta ela não é feita pelo regional. Existe uma meta do Conselho Federal que é execuível, né, durante o ano. E essa meta ela é de acordo com as regiões e a quantidade de profissionais fiscais. Mas essa meta ela tem que ser cumprida, né, durante o ano, mas a gente sabe que hoje a gente falta profissional para isso. Embora tenha tido um último concurso, né, o concurso também não supriu as vagas todas que precisavam, então também será um novo projeto que a gente vai precisar provavelmente de um novo concurso para conseguir adquirir esses novos profissionais para dar conta desse projeto que é fiscalizar toda Minas Gerais. Você acredita que vai conseguir efetivar um concurso ainda nessa sua gestão de 2 anos? Sim, vai ter que acontecer. É difícil, mas é necessário. É difícil, mas necessário. Você falando sobre estar mais próximo do farmacêutico em todo o estado, outros canais de comunicação desse farmacêutico vai ser criado também para ele ter mais acesso ao conselho? Sim, a gente entende que, igual você falou, do mesmo jeito que as pessoas procuram a inteligência artificial para consultar uma receita, isso pode sim se tornar um canal também para
ser um braço do farmacêutico. Sim, ela é a nossa aliada, né? A gente tem que saber usar. E usá-la a nosso favor. Embora hoje a gente tenha alguns gargalos com o site do Conselho, né, que teve há pouco tempo um ataque, a gente conseguiu recuperar alguma parte, mas também se encaixa nos nossos primeiros projetos, né? Recuperar a maior parte desse site, colocá-lo em funcionamento. A gente entende que também tem uma ferramenta ali à mão do farmacêutico, um aplicativo, uma coisa que vai facilitar a vida dele, uma coisa que a gente coloca também eu vou começar a dar spoiler em toda a gestão. Um aplicativo pós-visita do fiscal, que vai ter aquela comunicação. O fiscal acabou de passar, não encontrou o farmacêutico vai conseguir interagir com ele ali naquele pós-visita e também diminuir muito esse caminho, estreitar esse caminho e mostrar que a fiscalização também faz parte dessa fiscalização humanizada, esse pós-fiscalização, um canal mais direto, um aplicativo, um site que funcione, um WhatsApp que responde, um telefone que atende, são coisas hoje básicas e que a gente entende que não tem sido executado. Infelizmente, esses últimos anos tem sido muito questionado a falta de comunicação, um telefone que não atende, um e-mail que demora a ser respondido. Então, todo esse caminho ele vai precisar de ser estreitado já nos primeiros meses. E eu imagino que a partir do momento que o profissional pede ajuda, chega a ligar, a enviar uma mensagem, a mandar um e-mail, é porque ele está precisando de uma ajuda urgentemente, né? E não pode ficar esperando. Sim, Léo, eu acho assim, isso chega a me comover um pouco, mas é isso que a gente precisa fazer, as pessoas, né, o fiscal entender que quando o profissional ele chega a ligar, aquela ligação é um pedido de socorro, porque provavelmente ele já tentou resolver sozinho e não conseguiu. Então ele está ligando, pedindo esse socorro e entendendo que a casa dele, que é o Conselho de Farmácia, vai ampará-lo. E essa é a diferença que a gente vai fazer acontecer de agora em diante, que ele vai ter essa resposta e vai ser bem acolhido. Que são gargalos, infelizmente, que a gente ouve e que ainda não acontece. E a gente propõe essa mudança para que aconteça de verdade. Fabiana, eu quero agradecer aqui a sua participação aqui no Tempo Entrevista. Nosso tempo já está acabando, mas você ressaltou bastante, são muitos desafios, mas também muita força de vontade, não só sua como presidente agora do Conselho Regional de Farmácia, mas também de todos os integrantes da sua chapa, da chapa vencedora e de outros conselheiros também. Sim. E acredito que todo mundo que é associado pode também de alguma maneira contribuir agora, especialmente por esses canais, né? Sim, eu falo assim que as portas estarão abertas. Nossa chapa foi eleita, chapa 2, Somos a Mudança, mas também temos conselheiro que já está lá, que vai permanecer com a gente esses 2 anos, e também uma conselheira que não foi eleita junto com a nossa chapa e que também estará junto conosco, e serão portas abertas, todas as ideias serão abraçadas, assim como nós, conselheiros, nós não fomos nos últimos anos. Eu venho de 3 anos, né, como conselheira. A gente teve uma gestão fechada que não dava voz nem vez ao conselheiro. E isso que a gente quer mostrar que pode ser diferente. A gente só vai conseguir fazer os projetos acontecer e mostrar para o farmacêutico que a união ela precisa de começar lá dentro do conselho. Se não existe uma união na equipe que está gerindo, né, tentando, como a gente vai conseguir fazer com que os de fora entendam e que tenham essa união? A gente propõe essa direção, né, que seja uma direção harmônica, que as ideias sejam trazidas para nós e que juntos a gente vai ser mais forte, com certeza, né? A outra chapa também tinha ideias maravilhosas em benefício do farmacêutico, é claro que serão ouvidas, se puderem ser melhoradas e trabalhadas em conjunto, será com certeza uma diferença que fará para esse profissional que está esperando realmente essa mudança. Nos propomos a essa mudança, então a gente precisa de toda a mão de obra possível. O Conselho hoje ele já conta com a mão de obra dos funcionários, mão de
obra muito qualificada, né, profissionais de excelência, né, que já estão trabalhando lá há muito tempo, que já conhecem o andamento do Conselho, e os que estão entrando agora conosco, eles precisam também de chegar entendendo isso e para a gente conseguir trabalhar junto. A gente precisa conseguir trabalhar junto para que consiga executar os projetos. Eu acho que o seu recado foi completo, né? O Conselho só vai ser forte se toda a categoria estiver unida. Agora passou a eleição, já passou qualquer disputa que tenha acontecido, agora é união para atender os mais de 30 mil associados. A gente fala que somos todos farmacêuticos e hoje elegeu-se uma chapa, mas essa chapa só vai conseguir liderar se os projetos avançarem. E para isso a gente precisa dos conselheiros do nosso lado. Perfeito. Fabiana Silveira, farmacêutica, líder da Associação dos Farmacêuticos de Betim, agora nova presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, a partir de janeiro de 2026. Fabiana, muito obrigado, sucesso para você na gestão. Obrigada, Léo, pela oportunidade de conseguir chegar a mais farmacêuticos, né? E que espero que esses farmacêuticos contem de verdade e que se sintam realmente acolhidos por essa nova diretoria que nos propomos a fazer a mudança. E essa mudança vai acontecer se o farmacêutico também abrir o coração, que isso também é importante. Sem dúvida. Obrigado, então. Sucesso para você. Obrigada, Léo. Prazer.